Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Luciano e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre termologia. Para esse vídeo, a gente vai fazer uma sequência de exercícios falando sobre o calor e sua propagação. Então vamos lá? Exercício número 1 tem o seguinte enunciado. Imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, sendo que TA é maior que TB. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. Letra A. Os corpos se repelem. Letra B. O calor flui do corpo A para o corpo B por tempo indeterminado. Letra C. O calor flui do corpo B para o corpo A por tempo indeterminado. Letra D. O calor flui do corpo A para B até que ambos atinjam a mesma temperatura. Ou letra E, não acontece nada. Então, de cara aí, a gente afirma que a alternativa D é a correta, pois quando a gente coloca dois corpos em contato térmico, isso significa criar a possibilidade aí de transferência de calor de um para o outro. Então, esse fluxo de calor vai ocorrer aí de forma espontânea do sentido do corpo maior para o corpo menor, ou seja, de A para B. Então, o fluxo de calor aí vai cessar quando a causa que provocou desaparecer. Então, assim, quando ocorrer aí o equilíbrio térmico, que é a igualdade das temperaturas entre os dois corpos, o fluxo vai cessar. Então, espero que tenham compreendido. Vamos para o próximo exercício. No exercício número 2, temos o seguinte enunciado. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitas 3 afirmativas. A primeira, após atingir o equilíbrio térmico, a colher e o leite estão à mesma temperatura. Isso é correto, né? Quando dois ou mais corpos atingem o equilíbrio térmico, significa que passam a ter a mesma temperatura. Então vamos para a afirmativa 2. Após o equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. Isso está incorreto, porque no equilíbrio térmico, as temperaturas tornam-se iguais. No entanto, a quantidade de energia térmica é função da temperatura e do número de partículas que existe no corpo. Então, assim, não podemos dizer que dois corpos possuam a mesma quantidade de energia térmica, apesar de saber que possuem temperaturas iguais. Afirmativa 3. Após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite mais quente para a colher mais fria. Isso está corretíssimo. Então, o que provoca o fluxo de calor é o fato de existir diferença entre as temperaturas. Então, assim, ao atingir o equilíbrio térmico, quando as temperaturas se tornam iguais, vai cessar aí o fluxo de calor entre os dois corpos. Então, finalizamos aqui a nossa questão. Vamos para a próxima. Questão 3. Analise as proporções e indique a verdadeira. Letra A. Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usada tanto em termos de uma contra a outra, indiferentemente. Então, vemos aí que essa proposição aí, ela é falsa, pois o calor é a denominação dada à energia térmica quando e apenas enquanto ela estiver em trânsito, né? Então, entre dois locais aí de temperaturas diferentes, ok? Letra B. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidades iguais de energia térmica. Isso também é falso, pois dois corpos estão em equilíbrio térmico quando estiverem em temperaturas iguais. Então, isso é quando suas partículas estiverem em média, vamos dizer assim, energias aí de agitações iguais, ok? Letra C. O calor sempre flui da região de menos temperatura para a de maior temperatura? Falso, né? Pois o calor flui aí espontaneamente da região de maior temperatura para a de menor temperatura, ok? Então, letra D. O calor e energia térmica em trânsito?
O calor é energia em trânsito, fluindo espontaneamente da região de maior temperatura para menor temperatura? Verdadeiro, né? Isso aí é o conceito aí do fluxo de calor, né? Então, letra E. Um corpo somente possui temperatura maior que a de outro quando sua capacidade, sua quantidade de energia térmica também é maior do que o do outro. Isso é falso. Quando um corpo possui uma temperatura maior que a do outro, quando as suas partículas aí estão em um estado de agitação maior que a do outro. Então, isso é, quando suas partículas possuem energia de agitação maior do que a do outro. Então, esse corpo pode ter no total aí menos energia térmica. Então, finalizamos esse exercício, vamos para o outro. Exercício número 4. Você sabe que o aprendizado da física também se faz por meio de observações das situações que ocorrem no dia a dia. Faça um experimento, caminhe descalço sobre um carpete ou um tapete e sobre um piso cerâmico que parece mais frio do que o tapete, apesar de estarem à mesma temperatura. Essa diferença de sensação se deve ao fato de: letra A capacidade térmica do piso cerâmico ser menor que a do tapete. Letra B, a temperatura do piso cerâmico ser menor do que a do tapete. Letra C, a temperatura do tapete ser menor do que a do piso cerâmico. Letra D, a condutividade térmica do piso cerâmico ser maior do que a do tapete. Letra E, a condutividade térmica do piso cerâmico ser menor do que a do tapete. Então, dessas alternativas aí, a letra D é a verdadeira, pois a sensação de quente e de frio que sentimos está relacionado à rapidez de como recebemos ou cedemos calor. Beleza? Então, ao pisar aí no piso de cerâmica, perdemos aí energia mais rapidamente do que quando pisamos em um tapete. Isso ocorre porque a condutividade térmica do piso é maior do que a do tapete, ok? Finalizamos aqui mais uma questão, vamos para a próxima. Cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido. Temos a condução, convecção ou radiação. Então, a primeira diz o seguinte: as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador. Isso aí é o processo chamado de convecção. Então, temos aí o processo de convecção, ok? Então, na geladeira doméstica convencional, as grades das prateleiras são vazadas para permitir aí a livre subida do ar quente, aquecido pelos corpos no interior do refrigerador, e a descida livre aí do ar frio resfriado pelo congelador, ok? O enunciado 2 aqui. O único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo é... Então, o único processo de transmissão de calor no vácuo é a radiação. Ok? Então, a radiação aí, gente, é uma energia que se desloca aí de um local para o outro na forma de ondas eletromagnéticas, que podem aí provocar, se propagar aí no vácuo. Então, a condução e a convecção necessitam de um meio material para ocorrer. Então, beleza? Então, a 3. Numa garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas do vidro para evitar a saída e entrada de calor. Ok? Então, que processo é esse? Então, temos aí o processo de condução. Ok? Então, aí o vácuo mantido entre as paredes duplas do vidro da garrafa térmica serve para evitar que a energia térmica saia entre o sistema, né, através aí das partículas do meio, isto é, por condução, beleza? Então, gente, temos aqui convecção, radiação e condução. Então, a letra que a gente pode assinalar aqui é a letra E. Então, finalizamos esse exercício, vamos para o outro. Analisando uma geladeira doméstica convencional, podemos afirmar: então, o congelador fica na parte superior para favorecer a condução de calor que sai dos alimentos e vai para ele.
Então essa afirmativa aí está incorreta, né? Então o congelador ele fica na parte superior para receber o ar aquecido que vem dos alimentos e sobe por convecção, ok? Então as prateleiras são grades vazadas para permitir a livre convecção das massas de ar quente e ar frio no interior da geladeira. Então está correto. Então as grades vazadas aí, elas vão permitir a livre convecção do ar no interior da geladeira. Então por isso que as prateleiras não podem ser cobertas, ok? Então deixando aí o ar circular livremente, né, no compartimento interno, beleza? Então a terceira, a energia térmica sai dos alimentos, chega até o congelador, principalmente por radiação, está incorreta, ok? Então existe aí uma parcela de energia que sai aí dos alimentos na forma de radiação eletromagnética. No entanto, a maior parte da energia que chega no congelador é levada aí por partículas de ar existentes no interior da geladeira através aí pela convecção, certo? Então, quarta, as paredes da geladeira normalmente são intercaladas com material isolante com o objetivo de evitar a entrada de calor por condução. Então isso aqui está corretíssimo, ok? Então aí, gente, entre as paredes metálicas aí, externas e internas da geladeira, é colocado isolantes ou lãs de vidro, né? Com a finalidade aí para evitar a entrada de energia térmica por condução, ok? Então a alternativa que temos, a segunda e a quarta afirmativa, é a letra D, ok? Com isso finalizamos nossa aula. Então vamos deixar lista de exercício para vocês fazerem para exercitar esses assuntos, tá beleza? Então, forte abraço e até a próxima.